Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e trouxe um versículo para a nossa reflexão. Esse versículo está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra que Deus entregou para o ano de 2023 é fé, fidelidade e honra. Esse é o nosso encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos um Café com Jesus. E às 19h07, temos um encontro de jovens. Domingo, às 20h07, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 20h07, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 20h07, temos o encontro de oração. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram Comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35. Adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarrua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, vinda direto do trono de Deus, está no livro de Provérbios, capítulo 2, versículos do 1 ao 9, com o título Uma Vivência Mais Profunda na Fé. Com a palavra, a evangelista Laedes Cunha. Pai, usa a boca da tua filha para trazer uma palavra de alento aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós estamos hoje aqui trazendo uma palavra para você, ouvinte das rádios Jesus na Rua. Nós estamos começando mais um ano, que é um ano em que nós fazemos propósitos, ou seja, todo início de ano nós colocamos propósitos, pensamos o que vamos fazer durante o ano. E a Rádio Jesus na Rua, nós vamos falar de fé hoje. O nosso estudo é baseado no tema de Emily Barnes, que chama Uma Vivência Mais Profunda na Fé. E o texto é Provérbios 2, a excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento, por inteligência, alçares a tua voz. Se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento do Senhor. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade,
e todas as boas veredas. Amém? Oremos. Grandioso Deus e amado Pai, Santo, 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 Santo Deus, Todo-Poderoso, Criador e Sustentador dos céus e da terra, apresentamos diante de Ti, Senhor, essa palavra, que ela possa vir de encontro, Deus, no meu coração e no coração de todos os ouvintes, que assim como o Senhor direcionou a mim, essa palavra seja direcionada a todos que vão ouvir no tempo determinado pelo Senhor. Que o Espírito Santo, Deus, tenha a oportunidade de falar aos corações. E completa, Senhor, a Tua palavra, Pai, todos aqueles que vão ouvir no tempo determinado pelo Senhor. Somos gratos a Ti, Te louvamos, Te agradecemos por mais um dia e por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Bem, Amém. ouvintes, vamos refletir sobre esse tema, uma vivência mais profunda na fé. Os irmãos já devem ter percebido que eu gosto muito de falar de fé, porque a Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos exercitar a nossa fé. Quanto mais a gente estuda sobre fé, mais a gente aprende. E nós estamos vivendo tempos difíceis. E a nossa fé ela precisa ser exercitada. E a nossa autora, ela começa falando para nós que uma das condições necessárias para uma navegação segura e agradável é certificar-se de que a água é suficientemente profunda. Se a água for muito rasa, corre-se o risco de encalhar e danificar o fundo do barco. Da mesma forma, a superficialidade espiritual não é uma boa condição para qualquer ser humano. Então, ela fala aqui, começa falando sobre água, né? Sobre a questão quando você está num barco. Aqui na nossa região, nós temos o rio Araguaia e Tocantins. Mas o rio Araguaia, a gente tem mais contato. Então, quando é no tempo da seca, do verão, a gente tem que tomar muito cuidado com as pedras, porque elas afloram e se você estiver no barco, você tem que cuidar, porque senão você pode encalhar, a areia também. Já no tempo das chuvas, que os rios aumentam as águas, já fica mais fácil a navegação. Mas aqui, vamos pensar a superficialidade espiritual. Então, nós estamos em um barco. Aí você tem que cuidar desse barco, como é que você está andando. Mas como é que a gente pode sair dessa situação de superficialidade espiritual? Nós precisamos desenvolver uma convivência mais profunda com o Senhor, aquele que protege a superficialidade da vida, conforme eu li Provérbios 2, de 1 a 9. Aqui tem as as precauções que nos ajudam a aprofundar no conhecimento do Senhor. Como que eu posso me precaver para que eu possa me aprofundar, eu possa criar raízes profundas no conhecimento do Senhor? Primeiro, sature sua vida com a palavra. Responda à palavra de Deus e conheça por inteiro.
tenha fé na inspiração divina da Escritura. Segundo Timóteo 3,16 diz: toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir em justiça. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e ela está à nossa disposição para nos ensinar. Nos ensinar. Se você duvida da inspiração, duvidará de versículo após versículo, e a Bíblia não terá confiabilidade para você. Então, nós precisamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você tiver dúvida, você vai naufragar, porque nós precisamos crer. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós precisamos saturar a nossa vida com a palavra e desejar a palavra de Deus. Precisamos desejar a palavra de Deus. Estejamos abertos para o que Deus está dizendo e vamos desejar o que Ele tem para nós. Como diz o verso 2 de Provérbios, que fala, o verso 2, que diz: para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. Então, nós precisamos fazer a leitura da palavra de Deus um hábito diário. Precisamos fazer da leitura uma prioridade. Na nossa vida, nós fazemos escolhas. Então, nós precisamos escolher. Nós precisamos separar um tempo para Deus no nosso dia, que é o relacionamento mais importante da nossa vida, e para lermos a palavra de Deus. Então, nós precisamos aprender a fazer as melhores escolhas. Fazer aquilo que é importante e não somente aquilo que é urgente. Então, tem pessoas que vivem assim: não, isso é para ontem, isso é para ontem. Ela vive sempre atropelando as coisas. Ela nunca tem tempo para fazer essa leitura, vive só no urgente. Mas nós temos que entender o que é prioridade. A leitura da palavra é uma prioridade. Priorize a leitura da palavra na sua vida. Escolha um horário, o seu tempo com Deus, para que você possa fazer a leitura da palavra, para que você possa se firmar. Porque nós estamos falando aqui que é uma vivência mais profunda na fé. Então, nós vamos sair do raso, nós precisamos sair da superficialidade, nós precisamos adentrar em águas mais profundas com o Senhor. E nós falamos primeiro sobre a palavra. Sature a sua vida com a palavra, deseje a palavra de Deus. E agora, nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Desenvolver uma vida de oração. A oração é o meio pelo qual você realmente conhece quem Deus é. É um momento no qual Ele pode falar ao seu coração. Olha, voltando, Provérbios 3, 2, 3. Nós já lemos, vamos só voltar. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz. Então, nós precisamos clamar. Deus, Ele nos desafia a clamar por inteligência e entendimento, como parte do seu momento de oração a cada dia. Então, é preciso clamar.
é preciso clamar, é preciso desenvolver essa vida de oração. Tá, então eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estar cheio da palavra, eu preciso desejar a palavra, eu preciso desenvolver uma vida de oração. E como eu posso desenvolver essa vida de oração, irmã Laé? Primeiro, louve a Deus por quem Ele é, o Criador e mantenedor de todo o universo. Ele está interessado em cada membro de sua família. Olha só o que diz o Salmo 150. Louvai ao Senhor no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos, louvai com os símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Amém, glória a Deus. Então aqui está dizendo que nós precisamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor por tudo que Ele é. E o Mateus 10:30, ele diz, até o cabelo da vossa cabeça, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então, Deus sabe de tudo. É impressionante a gente imaginar que Deus sabe quantos cabelos nós temos nas nossas cabeças, né? Cada um. Então, na nossa vida de oração, nós precisamos aprender a louvar a Deus, nós precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim, por você, e por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele fará no futuro, né? Como diz lá em Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém? No mundo que nós estamos vivendo hoje, já virou o que se chama de ansiedade generalizada. As pessoas hoje, eu tenho ansiedade, ela tem ansiedade. Gente, aprenda a descansar no Senhor. A Bíblia nos ensina que nós devemos descansar no Senhor. Não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Nós precisamos pedir a Deus. Aprendam isso. Eu vivo enviando mensagem para as pessoas. Acalme o seu coração. Descansa no Senhor. É preciso que a gente aprenda a descansar no Senhor. Certo? Isso é para mim também. Eu falo para os outros, mas eu falo para mim também. Descansa no Senhor, confia no Senhor, porque Ele sabe de tudo. Na nossa oração, nós devemos agradecer por tudo que Deus já fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele vai fazer. E tem também, confesse seus pecados, né? Aí chegou, nós precisamos confessar os nossos pecados. Converse com Deus sobre as coisas que você tem feito, dito e pensado, e pelas quais está arrependido. Lá em 1 João 9, diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Nós precisamos ter esse relacionamento de confissão, precisamos aprender a confessar os nossos pecados. Por mais que você tenha feito algo que seja digno de arrependimento, nós precisamos confessar e nos arrepender, porque o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Certo?
Então, na nossa vida de oração, nós precisamos louvar a Deus, agradecer, confessar pecados. E como nós devemos orar? Vamos orar por quem? Nós precisamos orar por sua família, pela minha família. Eu oro por seus amigos, vizinhos e por aqueles que estão com necessidades físicas ou espirituais. Peça a Deus que opere no coração de alguém que você deseja que venha conhecer Jesus como Salvador. A gente apresenta para Deus essas pessoas, geralmente nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, aquelas pessoas que a gente queira que elas conheçam Jesus como Salvador, né? E é muito interessante que a gente ore também. A própria Bíblia nos diz que nós devemos orar pelos governantes. Nós precisamos orar pela nossa cidade, pelos governantes locais, estaduais, nacionais, mundiais. Nós devemos orar pelos governantes. Eles estão revestidos de autoridade porque o Senhor permitiu que eles tivessem essa autoridade. E nós precisamos interceder por eles, para que o Senhor dê a eles sabedoria para dirigir, para exercer aquele cargo com sabedoria, cuidando do patrimônio público. Nós precisamos também orar pelos pastores e os líderes da igreja e pelos missionários e os outros servos cristãos. Nós precisamos orar por eles, orar pelos os levitas, aquelas pessoas que vivem, que através das suas vozes também conseguem ganhar almas para Jesus, e que o Senhor abençoe a vida deles, né? Não vou dizer que os cantores gostam, vamos falar de levitas, pessoas que têm vozes que são usadas para o engrandecimento do reino de Deus. Quantas pessoas se convertem por meio de louvores, né? Então nós precisamos louvar e nós precisamos interceder pelos missionários e os outros servos cristãos, desde aquele irmão que fica lá na porta da igreja recebendo, até o pastor, o missionário. Todos eles precisam das nossas orações, porque lá em Filipenses 2,4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então nós precisamos ter essa preocupação com o nosso próximo. E ore também por você mesmo. É para orar por mim, você ora por você. Peça por orientação para o dia que está à sua frente. Peça a Deus que ajude a você a fazer a vontade dele. E peça que ofereça oportunidades para servi-lo durante o dia. Que nós possamos servir a Deus durante o dia. Aqui a gente volta novamente com Filipenses 4,6. Não andando ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então, isso é para mim, é para você, que nós precisamos estar revestido dessa sabedoria de dependência do Senhor, para que o Senhor possa nos usar e que nós, durante o dia, possamos acalmar alguém, falar do amor de Deus para alguém, ser instrumento de Deus
na vida das pessoas. É muito bom quando nós ouvimos ao longo do dia alguém dizer: você foi a resposta de Deus, a resposta que eu estava aguardando. Eu pedi a Deus e o Senhor mandou você. Então, você pode ser a resposta de Deus para alguém. Então, você ore por você e peça a Deus que dê oportunidade de servir no dia a dia. E uma coisa que a gente precisa seja consistente na sua caminhada. Aqui a gente pode pensar na questão, essa consistência na caminhada. Nós precisamos ser constante. Ela vem consistente, vamos falar constância. Nós precisamos ser constantes na nossa caminhada. Nós não podemos desistir. Tem pessoas que podem pegar, eu vou desistir. Não, Deus não desistiu de mim, não desistiu de você. Por que nós vamos desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos? Seja consistente na sua caminhada. Os garimpeiros muitas vezes gastam anos procurando por ouro e prata. Não há milagres que acontecem do dia para a noite quando se trata de vencer a superficialidade da vida, certo? A corrida da vida não é de 100 metros rasos, mas uma maratona. Então vamos imaginar, a corrida da vida não é de 100 metros rasos, mas de uma maratona. 100 metros rasos, 100 metros tranquilo. Agora, uma maratona, quantos quilômetros é uma maratona? 42 quilômetros. Quantos atletas conseguem chegar ao final de uma maratona? Nem todos, né? É assim a vida. Mas nós precisamos ser constantes, nós precisamos sair da superficialidade, certo? Nós precisamos permanecer nesses princípios. Nós precisamos entender o temor do Senhor. E nós precisamos achar o conhecimento do Senhor. O 5. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. É isso que nós precisamos. Achar o conhecimento de Deus, entender o temor do Senhor e achar o conhecimento de Deus. E essa é a indicação de maré alta. Então, quando eu falei do barco no início, eu falei do rio, eu lembrei do rio Araguaia, mas imagine em alto mar, quando tem aquela maré alta. Seu barco não irá encalhar em águas espirituais. Seu barco não irá encalhar em águas espirituais rasas se você verdadeiramente conhecer e tiver um temor profundo e referencial por Deus. Então, caro ouvinte, para 2023, eu te convido a viver a viver uma experiência mais profunda na sua fé. Que você possa buscar mais a Deus, que você possa firmar a sua fé, que você seja constante, não desista da sua caminhada, seja constante na leitura da palavra, seja constante na oração, seja constante nos seus propósitos, que você possa aprender a escrever seus planos, para que você possa viver com as suas metas e cada dia realizando, concretizando aquilo que você se propôs a fazer, certo? Com muita alegria, com gratidão,
muita gratidão no meu coração, que eu compartilho do que Deus tem feito na minha vida com os ouvintes da Rádio Jesus na Rua. E eu quero deixar uma frase aqui da nossa autora, Emily Barnes. Depois vocês podem pesquisar. Ela tem mais de 80 livros escritos, é uma escritora de uma profundidade muito grande. E o que eu vou deixar aqui para vocês, de vários pensamentos dela, várias reflexões dela, é que hoje seja o melhor dia da sua vida. Hoje ainda não terminou, mas que você possa fazer algo para que esse dia hoje seja o melhor dia da sua vida e que você possa você possa ter uma vivência mais profunda na sua fé. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que nós possamos viver na sua dependência total, na dependência total de Deus e na submissão ao nosso Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê uma noite de paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.